Você já tentou fazer o fechamento de uma venda e não deu certo? Deu aquele chute e bateu na trave? Ou então passou longe do gol? Isso acontece com todos nós, não é verdade? A gente precisa e ter essa proatitude no sentido de propor o fechamento de vendas. Mas por que será que não deu certo? Será que eu observei os sinais do meu cliente a ponto de saber se eu estava no momento correto ou não para se tentar um fechamento de vendas? Vamos refletir um pouco sobre essa questão. Durante uma negociação, a gente precisa entender que negociação é uma via de mão dupla, é uma troca. Eu emito informações, geralmente eu faço perguntas, apresento vantagens e benefícios dos meus produtos, mas eu também recebo informações dos meus clientes. É uma via de mão dupla, onde quanto mais conectado e interagido estiver negociador e comprador, melhor serão os resultados. E essa troca de energia, essa troca de informações, essa conexão que acontece na negociação é que vai nos dar aquele insight se nós podemos ou não partir para o fechamento da venda ou se nós devemos ou não fazer uma tentativa de fechamento. Em raras as situações o cliente fala, tá bom, eu vou fechar o pedido, sem que a gente o peça. Cabe ao negociador fazer esse pedido, esse é o nosso papel, não é verdade? Mas quais são os sinais que os nossos clientes nos dizem que ele fala assim, opa, eu não estou propenso a fazer o fechamento? Sinalzinho amarelo, tá? Ou às vezes até sinal vermelho, onde ele fala o seguinte, eu não estou propenso a fazer um fechamento de vendas. Os sinais não verbais são os principais deles. A gente fala muito sobre o aspecto não verbal na negociação. Gesto, postura, expressão corporal, expressão facial. Sabe aquele olhar que foge? A pessoa foge o olhar, não olha olho no olho? Sabe aquele cliente que utiliza-se de distrações para se esquivar da proposta? Ou aquela tensão facial, ou mesmo você vê na expressão da voz, do tom de voz do seu cliente, uma postura exageradamente rígida na mesa de negociação, ou os tradicionais braços cruzados que os clientes ficam, não é verdade? Sinal de total fechamento, muita agitação. Estes são chamados sinais negativos que o seu cliente expressa, indicando que não tem uma aceitação, indicando que aquela oferta que você está fazendo, aquela argumentação que você coloca sobre a mesa, não foi suficiente para que houvesse esse espaço para o fechamento de vendas. Significa que ainda existem pontos não declarados obscuros que precisam ser tratados na negociação, algum deles até com caráter de objeções. Então, o primeiro ponto que nós devemos fazer é sim observar os tradicionais sinais negativos que indicam que o cliente não está propenso a seguir para com a negociação. Um segundo ponto importante é quando o cliente faz somente consentimentos. Ele aceita tudo. Ele fala tá bom, é isso mesmo, é verdade, nossa, que bacana. Vocês observam que são interjeições que eles estão fazendo, só fazendo consentimentos. E não existe uma argumentação, uma contra-argumentação, uma pergunta por trás disso. Quando você se deparar com uma situação como essa, liga o sinal de alerta, porque é um sinal que o seu cliente não está em conexão, em rapport com você, e é sinal que o seu cliente está com dificuldades para entender por N razões, e cabe a você, neste momento, identificar quais são essas razões para que você possa trabalhar corretamente. Então, ele vai fazer sinais de consentimento no seguinte sentido, com as seguintes objeções. Deixe-me livrar o quanto antes desse colega aqui na minha frente, tá? Um outro ponto importante para se observar, que é um sinal de alerta de que a negociação não está caminhando para o fechamento de vendas, e muito menos você pode sugerir um fechamento de vendas, são as chamadas objeções irremediáveis. Objeções irremediáveis são aquelas que a gente não consegue resolver no processo de negociação e literalmente ela trava a negociação. Por exemplo, a sua empresa ela tem como premissa garantias para as operações.
e todos os clientes precisam ter algum tipo de garantia para a operação. E você chega num determinado cliente e ele fala, não, eu não vou oferecer garantia porque a minha empresa nunca oferece para nenhum fornecedor e você precisa confiar ali no fio do bigode, vamos dizer assim. Ou seja, tem dois pontos ali que são irremediáveis. De um lado, a empresa que preza por uma garantia nas operações comerciais dela, e por outro lado, o cliente que tem uma convicção, uma crença de que ele não precisa, que as pessoas precisam acreditar nele. Isso é uma objeção irremediável. Ela pode ser verdadeira ou não verdadeira, ou fictícia. Então preste muita atenção que o cliente ele indica que ele não está propenso, que ele não está receptivo à negociação quando ele coloca muitas objeções irremediáveis. Ou seja, ele fica colocando muitos empecilhos e muitas vezes ele até constrói empecilhos fictícios. Aí você tem estratégias para tentar, entre aspas, desmascarar esse cliente, mas elas que são muito importantes. Uma quarta estratégia para você trabalhar e para você tomar cuidado entre posso prosseguir e não posso prosseguir com a minha negociação é quando o cliente fica muito em silêncio. Nós ficarmos em silêncio, fazer aquelas pausas, aquelas reflexões na negociação, isso faz parte da negociação, faz parte do processo de negociação. Agora, quando isso ultrapassa os limites, se torna demasiadamente comum na negociação, é sinal de que alguma coisa está acontecendo. É sinal de que não é o tempo para se negociar, que existem dúvidas, que existem objeções, que você não está sendo claro, alguma coisa está acontecendo e neste instante, diante desse silêncio dos clientes, você precisa tentar descobrir o significado. O silêncio ele pode ser ensurdecedor, ele tem um significado implícito. Então a gente precisa saber identificar o que é ou qual é o significado daquele silêncio. E a última dica que eu dou para você, número 5, que são os sinais amarelos desse processo de fechamento de vendas ou então de continuidade no processo comercial, é a questão das perguntas e respostas. A ausência de perguntas e quando você faz perguntas para o seu cliente, a ausência de perguntas por parte do seu cliente, por parte da pessoa com quem você negocia, e as respostas curtas, objetivas, resumidas a um sim, a um não, ou uma frase, ou uma expressão muito curta, elas também indicam, são sinais de não indicação para prosseguir. É sinal que alguma coisa está acontecendo. Todos esses sinais que eu expliquei para vocês, os sinais não verbais negativos que acontecem, a questão do consentimento, das objeções irremediáveis, a questão do silêncio ou a questão das perguntas, elas são sinais muito importantes que indicam que alguma coisa não está caminhando bem na negociação. E como eu disse no começo do vídeo, a negociação é uma via de mão dupla. A gente pisa no acelerador, olha para frente, mas a gente precisa olhar para o retrovisor que está vindo. Quais são os sinais que os meus clientes estão emitindo e o que aqueles sinais significam no âmbito da negociação, que aí eu vou poder. Quando o negociador ele está conectado, ele está antenado, ele está focado na negociação, ele consegue reconhecer e interpretar o significado desses sinais. Automaticamente, as chances dele utilizar uma contra-tática na negociação e reverter este caminho inadequado que a negociação está prosseguindo, ela passa a ser muito maior. Então, a dica é foco, atenção e ver aquilo que vem do seu cliente, da pessoa com quem você negocia. Faz isso e não se esqueça, negocie para valer.